Boa tarde, Alan. Fernando Soares, Esporte Notícias. Primeiro, fazer uma retrospectiva breve aqui. O Alan deixa o Cuiabá logo após o rebaixamento da Série B, joga o Paulista pelo Mirassol e retorna ao Cuiabá na segunda rodada, no jogo eletrizante contra o Avaí. Depois vocês vencem com uma vitória contundente em cima do Atlético Paranaense. Depois vão jogar em Goiânia, um jogo difícil também, onde vocês empatam. E depois ganham da Ferroviária com um gol seu. Nesses 4 jogos você se destacou. No que diz, Alan, eu sou habituado no Cuiabá, eu sou uma das referências do Cuiabá, eu voltei para o Cuiabá para fazer história, para colocar o Cuiabá onde ele deve estar, é mais ou menos por aí? Boa tarde, então, você narrou um pouquinho aí do que aconteceu. Como eu sempre falei, quando eu fui embora do Cuiabá não foi porque eu queria ir embora, foi porque aconteceram algumas coisas que o budget do clube, eu tenho um contrato, mas o budget do clube foi comunicado que não poderia contar comigo, né, na Série B. Não houve uma conversa assim para me ficar, então acabei que eu fui para o Mirassol, né, e depois surgiu a oportunidade de eu voltar. Como eu sempre falei, eu gosto muito de Cuiabá, eu gosto do clube, gosto da cidade, meu filho nasceu aqui. E quando surgiu a oportunidade de voltar, eu fiquei muito feliz, porque não queria ter saído assim do Cuiabá do jeito que eu saí, né? Foi quase pelas portas do fundo, não queria ter saído assim, e graças a Deus a gente tive a oportunidade de voltar. E estou trabalhando esse ano, né, para colocar o Cuiabá na Série A, que é onde que o Cuiabá merece estar. É um objetivo difícil, mas não é um objetivo impossível. Como a Série B é muito equilibrada, acho que a gente está fazendo um bom campeonato até agora. E manter essa vontade, essa pegada, todo junto. O Alan não ganha jogo, o Derek não ganha jogo, o Denilson não ganha jogo, quem ganha jogo é o grupo. Então manter o grupo unido, todo mundo remando da mesma parte e tentar levar o Cuiabá para a Série A, que é o mais importante desse ano. Alan, boa tarde, Gabriela Cheia, da TV Centro-América. A gente, nas coletivas de imprensa, também na zona mista, muitas das vezes a gente questiona o que foi o bastidor que aconteceu lá no Mirassol. E algumas das vezes você falou, não, no momento certo eu vou falar o que aconteceu, qual foi ali. Não precisa, logicamente, entrar em detalhes, mas é algo que fica de dúvida, fica por parte do torcedor. Aqui você está muito estabilizado, tem a confiança do treinador, tem a abraçadeira de capitão, mas ainda fica a curiosidade, de certa forma, sobre o que aconteceu. Qual que foi o motivo para você retornar? Você poderia, nesse momento que você está consolidado aqui, que está tudo certo, tudo caminhando, revelar para a gente algumas partes do que motivou esse retorno ao Cuiabá? Então, eu acho que certas coisas no futebol a gente não precisa falar, né? Então, eu acho que não é o momento para mim falar isso, não é o momento para mim gerar qualquer tipo de polêmica. Aconteceu alguma coisa, claro que aconteceu, porque senão não tem explicação, né? Mas não foi nada da parte profissional. Então, hoje eu estou feliz aqui no Cuiabá, o Mirassol tá bem na Série A. Então, eu não quero muito entrar nesse assunto, nesse aspecto agora. Quero mais falar sobre a temporada, concentrar mais no que eu estou vivendo hoje aqui, que eu estou muito feliz de ter voltado ao Cuiabá, estou muito feliz de estar jogando, da equipe estar conseguindo fazer esse bom início de campeonato. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas a gente tem feito um bom campeonato até aqui. E agora temos um jogo importante, né? Sábado em BH, jogo difícil, porque o Atlético precisa do resultado contra a gente, né? Então, prefiro falar sobre o momento que eu estou vivendo. Mais para frente irei falar, mas tem coisas que a gente não pode soltar e não pode falar, né? Para também evitar qualquer tipo de polêmica. Eu estou feliz no momento, fiquei feliz de ter feito o Paulistão lá, joguei, eu era titular do time, né? Então, fiquei feliz pelo momento que eu vivi lá e estou muito feliz pelo momento que estou vivendo aqui. Boa tarde, Alan Fagner, do Globo Esporte, da TV Centro-América. Alan, por alguns anos na Itália você atuou como lateral esquerdo. E quando você veio ao Brasil, tanto no Palmeiras, no Mirassol e no Cuiabá, você tem atuado como zagueiro. Hoje o Cuiabá tem uma carência na lateral esquerda. Em caso de ausência do Sander, tem apenas o Lorenzo e o Marcelo, que são da base, para atuar ali. Então,
Se caso o Guto Ferreira precisar, você está disponível para atuar na lateral esquerda do Cuiabá? Então, Fagner, eu joguei na lateral esquerda quando eu era mais novo, né? Acho que nunca foi assim minha característica, mas se no caso tiver essa necessidade e o treinador entender, o Guto entender que eu tenho que jogar ali, eu vou cumprir o que ele me pedir, mas no momento eu não me vejo ali, porque eu era mais novo, a lateral é muito mais desgastante, né? Então você tem que ter um certo tipo de jogo. Se eu jogar ali, o que eu posso prometer é a fase defensiva, defender bem, tentar defender bem. Mas assim, no momento não me vejo ali, me sinto muito bem jogando mais central como zagueiro ou terceiro zagueiro, então só se caso precisasse mesmo. Mas eu acho que o Sander tem feito boas partidas e os meninos da base, principalmente o Marcelo, que treina mais com a gente, é um bom jogador, tem tudo para se precisar dele entrar, dar conta do recado. Alan, você que é de Ipatinga, vai voltar ao seu estado de origem, né, nesse fim de semana, e pelo que eu te conheço, você, e como capitão, você estuda bastante os adversários, né? O que você poderia falar sobre o Atlético, que o Cuiabá pode ter que tomar cuidado contra eles, e o que o Cuiabá pode explorar? Eu acho que estou muito feliz, né? Primeiro de voltar ao meu estado, meu pai e minha mãe estará lá vendo o jogo. Acho que o Atlético é um bom time, ele vem numa crescente muito grande, né? Lá virou SAF também. Eles têm um atacante, o Neto, né? Um bom jogador, em profundidade, finaliza bem, é um estilo de jogo mais rápido, né? Então a gente tem que tomar cuidado, como todo jogo, defender bem. Eles vão ter que propor o jogo, né? Porque estão jogando em casa. E eu acho que a gente tem que explorar os espaços que eles vão deixar. Todo jogo é um jogo diferente, não tem como você estudar, mas não tem como você falar o que irá acontecer, porque todo jogo é um jogo diferente em si, porque o Cuiabá é diferente dos adversários que eles encontraram até agora. Então acho que a gente tem que explorar os espaços que eles vão deixar, porque eles vão ter que propor o jogo e aproveitar bem as chances, né? E defensivamente se defender bem, né? Como a gente no último jogo não tomamos gol, continuar nessa pegada de não tomar gol, que quando você não toma gol você está sempre mais perto da vitória. E o Cuiabá, as defesas dos anos que eu joguei aqui, o Cuiabá sempre teve uma boa defesa, sempre tomou poucos gols. E trabalhar nisso, trabalhar de não sofrer gol, que a gente tem feito gol em todos os jogos. Às vezes os gols que a gente toma não é totalmente culpa da defesa, né? Porque gol de bola parada já é todo o conjunto de falta, escanteio, mas o que depender da defesa, a gente tem que defender bem para não tomar gol, porque a defesa ela ganha campeonato, né? Lá na Itália eles falam muito que a defesa ganha campeonato, o ataque faz gol, ganha ganha um jogo, um outro jogo, mas a defesa ganha um campeonato. Então a gente tem que tomar poucos gols e defender todo mundo junto e atacar todo mundo junto. Alan, ainda complementando essa resposta, essa pergunta feita, em algumas partidas vocês saíram atrás do placar e aí aquela montanha que tem que escalar durante a partida, né? Gol cedo no começo da partida e aí fica difícil muitas das vezes, você já começa o placar adverso, né? Logo no começo do jogo, tendo que buscar o resultado. Em alguns o Cuiabá conseguiu o empate, a vitória, outros não. Dessas rodadas já disputadas, em só 3 partidas vocês não tomaram gols, né? Uhum. Então, como que tem sido para vocês também ter esse trabalho, né, de evitar esses gols cedos, principalmente, né, esses gols cedo durante o jogo, para que vocês consigam trabalhar, desenvolver ali a partida e buscar os resultados, como você disse, né? É melhor não tomar gol que pelo menos um ponto você leva, se você está próximo pelo menos do empate. E não tomar, aí consegue trabalhar com mais tranquilidade para a vitória, né? Eu acho que quando você começa perdendo, você tem que se desgastar mais, né? Mas eu acho assim, o Cuiabá não tem sofrido defensivamente. Acho que os gols, se você for analisar bem, os gols são mais de desatenções, são mais gols, sofreu um pouquinho mais com a bola parada. Você pega o jogo do Operário, foram 2 gols de bola parada. Um cara bateu a falta, passou no meio da barreira, a bola sobrou para o atacante. Você não tem muito o que fazer com a defesa em si. O outro foi de pênalti.
Você pega o jogo do Atlético Goianiense, gol de bola parada que a gente tomou. Então, analisar bem, acho que a gente não tem sofrido muito defensivamente, mas eu acho que a gente tem sofrido um pouco de desatenções no início das partidas. Então, é isso que a gente cobrou durante essa semana que a gente trabalhou contra o Vila Nova, né? De entrar ligado, de não tomar gol cedo por causa de desatenções, que se for para tomar gol, que seja mérito do adversário, que faça uma boa jogada e seja mérito do adversário. Então, a gente tem trabalhado muito isso, da gente entrar mais ligado, de defender todo mundo junto, porque a defesa, quando você não toma gol, não é só mérito do zagueiro, do lateral, é mérito do atacante que fez a pressão, é mérito do volante que fechou o meio. Então são vários fatores, mérito do goleiro que fez uma boa defesa. Então acho que é isso que a gente fez com Vila Nova, é realmente todo mundo junto, em união. Se for para sofrer todo mundo junto. Se for para atacar equilibrado. É manter esse equilíbrio, essa maturidade que a gente conseguiu manter no jogo do Vila Nova. É levar para mais jogos e não deixar as vitórias subir a cabeça, né? A gente é um grupo jovem, vencer jogos e manter a concentração e a humildade sempre no mesmo espírito. Não deixar isso levar, estamos ganhando o jogo, somos bons pra caramba. Não. Manter a humildade, pezinho no chão, o time é bom, se trabalhar todo mundo em conjunto. Não tem ninguém especial, é o grupo que é forte. Eu acho que é manter essa mentalidade, sabe? Que a gente pode fazer bons jogos, mantendo essa mentalidade. Alan, o Cuiabá, no hino ele tem a palavra predestinado, né? E se não me engano, na história o Cuiabá tomou apenas 2 goleadas. Uma na final da Copa Verde contra o Remo e a recentemente contra o Palmeiras. Acima de 3 gols, no caso, né? Sim. Então, você, para a torcida, é representação deles dentro de campo. O que você pode falar para o torcedor que ainda está desconfiado e cobra esse acesso para a Série A, que é muito difícil, disputando com grandes equipes da Série B do Campeonato Brasileiro? O que eu posso falar para o torcedor é de confiar na gente, confiar nesse plantel, que o trabalho está sendo bem feito, que não vai faltar guerreiros, né? Porque o Cuiabá é um time de guerreiros, então que não vai faltar guerreiro dentro de campo. O campeonato é difícil, eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência, se der alguma oscilação, esperamos não oscilar, mas se acontecer, de ter um pouquinho de paciência, do torcedor vir apoiar. Mas eu acho que, acima de tudo, Fagner, o que vai trazer o torcedor para o campo é as partidas que a gente vai fazer, vitórias, bons jogos. Então, acho que vai depender muito da gente. O torcedor ficou meio chateado porque o ano passado não foi um ano legal para ninguém. É ruim para todo mundo, é ruim para a torcida, é ruim para o clube, é ruim para o jogador ter uma marca dessa na carreira. Infelizmente aconteceu, mas o que pode esperar desse ano é que não vai faltar dedicação, não vai faltar raça. E vamos dar o nosso máximo para manter o Cuiabá dentro do G4 e no final do campeonato ele está lá dentro do G4 e subir para a Série A, que é onde que o clube e a cidade merece. Cuiabá, a cidade merece um clube na Série A. O Cuiabá, o clube, merece estar na Série A, por toda a estrutura que tem feito, por todo o trabalho que vem sendo feito através da diretoria, através dos jogadores que aqui passaram. Então, é um clube emergente que tem muito potencial e o objetivo, todo mundo sabe, é estar lá dentro do G4. Vai ser difícil? Vai, o campeonato é muito equilibrado, é muito difícil, mas se a gente trabalhar bem e todo mundo junto, unido, e a torcida vindo no estádio, comparecendo e apoiando a gente, eu tenho certeza que vai ser mais fácil. Acho que a torcida tem o direito de criticar, sem faltar de respeito, quando vierem derrotas, mas apoiar nos 90 minutos. É isso só que eu peço, se vir ao estádio para apoiar os 90 minutos, que as coisas ficam mais simples e mais fáceis para a gente dentro de campo, tendo uma torcida do nosso lado. Alan, em 9 rodadas brasileiras no Série B até agora, nunca tiveram 2 gols de diferença nos jogos do Cuiabá, tanto favorável quanto desfavorável. Isso explica muito o que é a Série B e o recado que você deixa para a torcida, que mesmo se perder, mesmo se empatar, vão deixar até a última gota de suor dentro de campo? Sim, com certeza. Se você for pegar os 2 jogos que a gente perdeu, a gente lutou até o final. O Operário a gente estava perdendo de 2-0, conseguimos recuperar. Por uma infelicidade a gente tomou o gol ali. Quanto a Chapecoense, corremos atrás do resultado.
Digo que foi aquele gol foi meio que uma fatalidade, porque no início do lance eu escorrego, talvez eu poderia ter feito algo a mais, mas lutamos até o final, jogamos bem, contra a Chapecoense jogamos bem, tomamos um gol de 40 metros, o cara colocou a bola na gaveta, né? Mas que não faltou empenho, não faltou vontade. O torcedor pode esperar isso do Cuiabá esse ano, que não vai faltar empenho, só pegar as 2 partidas que você perdeu, Cuiabá perdeu, não faltou empenho, não faltou raça, foi mais um pouquinho de desatenção mesmo, o Operário, a desatenção dos primeiros 10 minutos, e a Chapecoense foi um jogo à parte. Acho que a gente fez um bom jogo, e a gente conseguiu empatar, e quem fizesse o segundo ia levar o jogo, ia ganhar o jogo. E eles acabaram sendo felizes ali naquele contra-ataque de conseguir o gol. E o que não vai faltar esse ano é isso, é raça, é dedicação, é suor. E como você falou, vou te falar dos gols, né? O campeonato da Série B é isso, é muito competitivo, é muito equilibrado, poucos jogos, não só o Cuiabá, acho que poucos jogos na Série B, se eu não me engano, teve mais do que 2 gols de diferença. São poucos jogos que tem essa diferença. Isso aí é para você ver que os plantéis são equilibrados, os jogos são equilibrados, e vai manter esse equilíbrio até o final. E a gente tem que manter também o nosso equilíbrio, né, de vitórias, equilíbrio de pontuar sempre, de não perder jogos bobos, de não deixar pontos escaparem, né? Dentro de casa tem que ser a nossa fortaleza. Quando vierem jogar aqui, a gente tem que mostrar o nosso potencial para ganhar os 3 pontos, né? Acho que é isso, é ganhar em casa e fora de casa trazer talvez um empate ou até uma vitória e não perder jogos. Acho que é isso. Para subir da Série B para a Série A é que você tem que perder o menos possível, pontuar sempre o maior número de partidas possíveis. Alan, você é um dos jogadores que a gente sabe internamente que é extremamente competitivo, é aquele cara que briga por todas as bolas, é o raçudo que a gente chama, né? Você tem uma relação como capitão, não digo de cobrança, mas de incentivo mesmo dos jogadores do ataque. A gente falou muito de defesa por causa da sua posição, você como zagueiro naturalmente, né? Mas com o papel de líder, de capitão, como que é esse papel também de incentivar os jogadores do ataque, principalmente num setor que passou por bastante situações, né, bastante mudanças. Hoje a gente vê um setor ofensivo um pouco mais desfalcado, com menos peças ali, por causa das saídas que tiveram. Mas como que é o teu papel de incentivo, de motivação, para que o ataque também funcione tão bem quanto a defesa? Então, cobrança sempre há internamente, né? Eu sou um cara, como você falou, eu não gosto de perder, eu tendo um joguinho no treino, eu discuto porque eu quero ganhar, mas sem passar do limite, né? E a cobrança é normal, como em todo clube tem. Eu como capitão, eu cobro sim, cobro não só os atacantes, cobro a todos, mas em cobrança mais motivando do que expondo algo. Acho que os atacantes têm feito bons jogos. Acho que o Edu fez o primeiro jogo de titular. É um cara que vai ajudar a gente bastante, que quando ele está ali na frente é uma referência, um brigador, é um cara que tem uma bola aérea muito boa, é uma referência, né? É diferente que quando jogava o Derek era um jogo mais de velocidade, então o Derek pela beirada e o Edu estando como centroavante ajuda um pouco mais porque a gente tem mais características dentro do jogo. Com o Edu a gente tem a bola aérea, tem aquele apoio, tem aquela briga um pouquinho mais, digamos, aquela briga aérea um pouquinho melhor e a velocidade pelos lados com o Juan Christian, com o Derek, com os jogadores que entram, né, no segundo tempo. O próprio David da base entrou muito bem o jogo, o Jadson tem entrado muito bem, o Lucas Cardoso, jogadores rápidos também. Mas eu acho que a gente tem feito bons jogos, acho que a gente está faltando só ter um equilíbrio maior, né, como eu falei no último jogo, de jogar bem e competir ao mesmo tempo. Às vezes a gente faz um jogo muito bom competindo, mas nível técnico um pouquinho abaixo. Às vezes a gente faz um jogo muito bom tecnicamente, mas naquela chegada, agressividade um pouquinho abaixo. Então acho que é achar esse equilíbrio que a gente vai ter grandes vitórias esse ano. E eu acho que é isso, achar esse equilíbrio entre jogar bem e competir. O que não pode perder é a competição. Competir tem que competir sempre. Quando tecnicamente não vai na vontade, vai na porrada, vai na agressividade, porrada no modo
assim, legal, né? Não de ser expulso, mas de chegar junto, de vontade. Então é isso, e a cobrança sempre vai ter, é normal as pessoas se cobrarem, um elenco aqui de 25 jogadores, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer jogar, então quando tem cobrança, quando tem pressão, você exerce sua profissão melhor. Alan, complementando um pouco da pergunta da Gabi, a defesa do Cuiabá é bem experiente, com você, Bruno Alves, Pazinato, o Natan também, e no ataque tem apenas o Edu, que tem uma certa experiência. O Derek Lacerda também tem uma certa rodagem. Como passar tranquilidade para os garotos que estão tendo oportunidade, como o David, o Jadson, o Lucas Cardoso, porque o Cuiabá, ele é o terceiro com mais finalizações da Série B, mas apenas 30% vão ao alvo. E o Cuiabá é o segundo time com mais escanteios também, com 61. Então, como explorar e passar essa tranquilidade para poder marcar mais gols? Acho que é não colocar pressão em cima dos moleques, né? Deixar os moleques tranquilos, livres, sem botar muita pressão. Acho que esse grupo aqui tem feito muito bem isso. Tanto é que o David entrou muito bem, o Jadson tem entrado muito bem nos jogos. Acho que é questão mais de maturidade, eles vão pegar isso com o tempo, sobre finalizações, é mais maturidade mesmo, né? De tomar uma decisãozinha melhor, o último passe melhor. Acho que é mais maturidade jogando, eles vão conseguindo isso. Acho que o clube tem jovens de muito potencial. E para um jovem exercer bem o trabalho dele, o ambiente tem que estar bem, tem que estar feliz. Para ter um ambiente bem e feliz é ganhar jogo. Vila Nova ganhamos o jogo, entraram no jogo, ajudaram a gente, o ambiente fica melhor, os meninos têm mais espaço. Esse ano o grupo é um pouquinho mais jovem. Acho que é isso, é não colocar muita pressão em cima dos jovens e deixar eles fazer o trabalho deles tranquilos. Mas com um certo tipo de responsabilidade, não toda a responsabilidade, mas um pouquinho de responsabilidade você tem que colocar para eles, né? Porque sabe, menino novo, dentro de um profissional, se você não colocar um pouquinho de responsabilidade, as coisas desandam, né? Então colocar aquele equilíbrio de responsabilidade neles, deixar eles de mente aberta, né? E fazer o que eles gostam, que é jogar futebol, encarar um pouquinho o futebol com alegria, e é isso que a gente precisa. Acho que você falou da frente, né? O Juan Christian também tem um certo tipo de rodagem. Os três que têm jogado titular têm feito grandes jogos e são muito bons jogadores. E os que têm entrado talvez sejam um pouquinho mais jovens, mas têm entrado bem. E eles entrando, eles tendo minutos, né, numa Série B, eles vão conseguindo essa maturidade, melhorar para se tornarem jogadores não de Série B, mas sim de Série A, que tem muito jogador bom aqui dentro.